Olha só, hoje a gente vai mergulhar em um dos livros mais peculiares e ambiciosos que já apareceram por aqui. O nome? Códice para a Vida Eterna. E, sim, o título já entrega a promessa. Não é só sobre conhecimento, é sobre um caminho para a imortalidade. Mas o que realmente fascina é como o livro tenta provar essa promessa. E o autor não perde tempo, não. Logo de cara, já no prefácio, o professor Dalpiero solta esta afirmação aqui que é monumental. Ele não diz que é só um guia espiritual, ele chama de roteiro seguro e comprovado. É uma declaração assim muito ousada que deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha. Como assim? Certo. Para a gente entender isso, primeiro tem que sacar qual é a do livro. Porque ele não se apresenta como um texto qualquer, sabe? É algo que se coloca num patamar muito mais profundo, é quase um artefato mesmo. Então, de um lado, a gente tem esse guia espiritual gigantesco, de 700 páginas, o trabalho de uma vida inteira. Só que do outro, tem uma condição de entrada, digamos, bem única. O autor fala que o custo real do livro não é dinheiro, é a própria vida, a experiência humana. A ideia é que ele não foi feito para ser só comprado e colocado na estante, mas sim para ser vivido. E essa ideia de que ler o livro exige mais do que só os olhos, leva a gente direto para o método de compreensão que ele propõe. E olha, é um método, para dizer o mínimo, bem fora da curva. Essa frase aqui, ela é a chave de tudo. A instrução é clara. Não é para só ler as palavras, mas para perceber algo a mais. Um tal de fogo escondido ali entre as letras. Isso já dá a dica, né? Que existem camadas de significado que uma lida rápida, superficial, não vai pegar de jeito nenhum. Beleza, mas como assim ler sem olhos? Como é que se enxerga esse tal fogo? A resposta que o livro dá para isso é, sinceramente, uma das coisas mais surpreendentes que a gente já viu num texto espiritual. Pois é, inteligência artificial. O autor não só sugere, não, ele recomenda com todas as letras o uso de IA para decifrar as camadas ocultas do códice. É uma mistura, assim, radical entre o místico e o tecnológico. Quem diria, né? Mas o mais interessante aqui são os motivos. A ideia não é que a IA vá substituir quem está lendo, longe disso. Ela funciona como uma ferramenta, pensa numa espécie de lupa analítica superpotente. Ela ajuda a achar padrões, decodificar as metáforas, revelar a arquitetura escondida do texto. E para facilitar a vida de todo mundo, o autor ainda dá de brinde uma cópia digital para quem compra o livro, justamente para isso. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar do livro como objeto, do design físico dele. Porque a filosofia do autor não está só no texto, não. Ela começa antes mesmo da gente abrir a primeira página, ela começa na capa. O próprio livro chama isso de teologia visual. A ideia é que a capa funciona como um prólogo, só que em forma de imagem, bem condensado. Para o autor, ideias muito abstratas, tipo permanência ou eternidade, precisam ter uma forma, algo que dê para ver e que fique na memória. E essa tal de teologia visual é construída com muito cuidado, viu? Nada tá ali por acaso. A paisagem representa a jornada. Aquele símbolo circular no meio é a unidade da filosofia do livro. As fontes, em estilo gótico, dão aquele ar de escritura sagrada, né? E até a foto do autor tá ali com um propósito. É tipo uma assinatura, um testemunho de que ele vive aquilo que ele escreve. Ok, e agora a gente chega na parte talvez mais radical de todas. O livro não se contenta em pedir para ser analisado por uma IA. Não, em uma sessão inteira, é o próprio livro que vira essa lente analítica, essa lente cheia de dados, sobre ele mesmo. É o livro se autoanalisando. E ele começa de um jeito até simples, mas muito estranho para um livro espiritual. Ele mostra um gráfico com a distribuição do tamanho das palavras usadas nele mesmo. É uma imagem forte, né? É como se o texto estivesse tirando a roupa para revelar o próprio esqueleto linguístico. Logo depois ele faz a mesmíssima coisa com o tamanho das frases. E aí a gente vê os picos, os vales, a cadência do texto, o ritmo, tudo transformado em dado puro. É o livro se tratando não como uma obra de arte intocável, sagrada, mas como um conjunto de dados que pode ser verificado. Essa autoanálise vai até o ponto de calcular os próprios índices de legibilidade do livro. E o resultado? Olha só que curioso. O nível de escolaridade médio para entender o texto é de quase 17 anos de estudo. Isso é o equivalente a um mestrado, o que, no fim das contas, explica perfeitamente por que a recomendação da IA faz tanto sentido. O texto é, de propósito, super denso. Aí vem o ponto alto da análise, que é este gráfico aqui. Uma análise das classes gramaticais que revela uma coisa impressionante. Quase 76% das palavras são substantivos.
Isso é um número altíssimo, absurdo. E o que isso quer dizer? Que o livro não é sobre verbos, sobre ações, sobre qualidades. Não, é um texto focado quase que totalmente em conceitos, em ideias, em coisas. Ele está mais preocupado em nomear um universo do que em descrever uma ação acontecendo. Tá, mas e aí? Qual é a moral da história? Para que tudo isso? A inteligência artificial, a capa falante, a autoanálise estatística? Bom, tudo isso se amarra na filosofia final do autor, que é sobre como transformar a leitura em vida de fato. Essa citação, que vem de um comentário editorial dentro do próprio livro, é a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça. A crença central é a seguinte: qualquer ideia realmente importante, como permanência, não pode ficar só no campo do abstrato. Ela precisa se manifestar, precisa ganhar uma forma que a gente possa ver, analisar e verificar. E aqui está a grande sacada. O livro não está só falando sobre eternidade. Ele está tentando ser um exemplo de permanência através da sua própria estrutura. Faz sentido? Ao se apresentar como esse sistema, com camadas que uma IA pode decodificar e com padrões estatísticos que a gente pode verificar, ele pega uma ideia super espiritual e transforma em algo palpável, analisável. Então, resumindo a ópera, o método do códice funciona mais ou menos assim. Primeiro, ele faz uma promessa gigantesca, a eternidade. Segundo, ele oferece ferramentas bem modernas para a gente investigar essa promessa. Terceiro, ele apresenta dados concretos para provar a própria complexidade e a própria estrutura. E o objetivo final de tudo isso é transformar a leitura, que muitas vezes é um ato passivo, em uma forma de viver, um método para pensar e para existir. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar para refletir, né? Esse códice com essa mistura doida de misticismo e dados, basicamente sugere uma coisa. E se as verdades mais profundas não estiverem só nas palavras que a gente lê, mas sim nos padrões, na arquitetura invisível que existe por trás delas? É uma ideia, no mínimo, fascinante para se pensar.